Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da FUVEST de 2013. A questão 37 diz: a forma do lobo da orelha, solto ou preso, é determinada geneticamente por um par de alelos, um azãozinho desses da vida. Tá? Como é que vai ser? Aqui nesse heredograma, o lobo solto está pintado de preto. As pessoas que estão pintadinho de preto aqui, lembra que quadrado é homem e bolinha é mulher. Todo mundo pintado de preto vai ser lobo solto. Todo mundo pintado de branco vai ser lobo preso. O heredograma, justamente essa demonstração aqui, esse gráfico, o heredograma mostra que a característica lobo da orelha solto, o pintadinho de preto, não pode ter herança. Não pode, ele não quer saber qual que seja, ele quer saber que não é. Letra A, autossômico. Aliás, antes disso, dá uma olhadinha aqui no site para ver mais coisas sobre proporções fenotípicas. Letra A, autossômica recessiva, porque o casal 1, 1 e 1, 2, ou seja, 1, 1 e 1, 2, tem um filho e uma filha com lobos das orelhas soltos. Vamos dar uma olhadinha. Autossômico recessivo, ele quer dizer que o solto é o recessivo. Tem aqui um casal que ele falou e ele disse: não pode ser recessivo, tá? Por conta desse casal aqui. Então, ele não poderia ser o azão-azinho. Esse cara, azão alguma coisa. Desculpa, ele não pode ser o azinho-azinho, recessivo, e esse aqui não pode ser o dominante. Por que você não coloca azão-azão? Porque o dominante, um alelo basta para mostrar a característica. Se ele tem um azão, ele já vai ter o fenótipo lobo preso. Ah, mas e o outro não é azão também? Eu não sei. Ele pode ser azinho. Pode ser azão-azão ou pode ser azão-azinho. De qualquer maneira, olha só, azão-azinho tem o azão do lobo preso. O azão-azão também tem o azão do lobo preso. Não tem como diferenciar olhando. Então, isso aqui poderia, de acordo com a ideia, né, no caso nem poderia, ser o lobo preso, de acordo com a alternativa A. A alternativa A diz que não pode ser assim. A gente vai ver se não pode ser mesmo. Tá? A ideia é que não pode ser recessiva, porque o recessivo aqui teve filho com lobos soltos. Como é que está aqui a ideia? Filho de lobo solto, uma filha de lobo preso e uma filha de lobo solto. Diz que não pode ser azinho por conta desses filhos aqui. Vamos dar uma olhada? Faz o quadrado de Punnett. Azão, alguma coisa. Azinho. Azão, lobo preso. Poderia ser essa aqui. Azão, lobo preso. E agora, como eu não sei quem é isso aqui, e eu não tenho informação a respeito dos pais desse aqui, eu sei que ele tem um filho aqui de lobo solto. Tá? Se eu sei que ele tem o filho com lobo solto, ele não poderia ser azão. Porque se ele fosse azão, todos os filhos seriam azão-azinho. Tá? E todos teriam o mesmo fenótipo dele. Como nem todos têm o mesmo fenótipo dele, ele deveria ser azão-azinho, para doar o azinho para esses filhos aqui. Justamente quem? O lobo solto. Ué, deu certo. Se deu certo, olha só, ele quer a alternativa incorreta. Não pode ter a herança recessiva porque o casal 1 e 1, 2 tem um filho e uma filha com lobos da orelha solta. Ué, mas se tiver uma herança recessiva, é tudo bem se esse casal tiver os filhos de orelha de lobo solto. Como a gente viu, isso é possível. Ok? Então essa alternativa está errada, porque a alternativa diz que não é possível que a herança seja recessiva justamente por conta desse casal. Ora, como a gente acabou de ver, isso é possível. Então essa alternativa está errada. Vamos para B. Recessivo. Ah, a gente viu que recessivo está errada. Pera, a gente viu que recessiva está errada por conta desse casal. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Recessiva porque o casal 2, 4 e 2, 5, casal 2, 4 e 2, 5,
tem uma filha e 2 filhos com lobos das orelhas presos. Ah, mas é a mesma coisa. Não é não, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá, os 2 têm lobos soltos, ok? Os 2 têm lobos soltos, como a gente está vendo ali. E aí ele tem vários filhos. Eu vou simplificar, vou mostrar só aqui desse jeito. Quando eu ponho losango, não quer dizer nem macho, nem fêmea, nem hermafrodita, nem o que você estiver imaginando. Quando é um losango, quer dizer que não importa o sexo. Tá? Eu estou representando assim, para não desenhar 5 quadradinhos, eu vou botar desse jeito mesmo. E aqui eu tenho, né, a prole de lobo solto e a prole de lobo preso. Vamos dar uma olhada. Esses caras aqui, de acordo com a ideia, a recessividade, ele precisa ser o azinho, igual que nem a gente viu nesse caso aqui. Tá? Então, os 2 no casal são azinho. Os 2 no casal são azinho. De volta para o quadrado de Punnett. Vamos lá. Azinho. O que é que sai desse cruzamento? Azinho. Esse com esse dá azinho. Esse com esse, azinho. E esse com esse dá azinho. 100% dos filhos precisam ser azinho. 100% precisa ter lobo solto. Mas apareceu aqui as criaturas do lobo preso. Opa! Não é possível. Por quê? Porque se fosse recessivo, ora, não poderia. Se fosse recessivo, todo mundo teria que ser lobo solto. Mas apareceu gente de lobo preso aqui. Lobo preso, de acordo com essa ideia, seria o azão. Quer dizer que, então, pelo menos um dos pais deveria ter o azão. Essa situação não é possível com o lobo solto sendo uma característica recessiva. Portanto, como ele quer a incorreta, é a letra B. De absurdo, porque é o absurdo que esteja, né, um casal recessivo ter um filho com fenótipo dominante. Não tem como. Recessivo só dá recessivo. Recessivo com recessivo só dá recessivo. Ah, por que aqui deu com dominante? Porque no caso ele tinha o azão para passar para a filha. Nesse caso, ninguém tem azão para passar para esses filhos. Então não tem como esses filhos nascerem. No entanto, eles nasceram. O que quer dizer que a nossa hipótese está errada. A nossa hipótese de autossômica recessiva. Tá? Não é autossômica recessiva. Pode ser outra coisa. Vamos continuar investigando. Letra C, autossômica dominante, porque o casal 2,4 e 2,5 tem uma filha e 2 filhos com lobos das orelhas presos. É o mesmo casal, mas é outra ideia. Vamos dar uma apagada aqui, só para ver como é que fica. Apagada, uma apagada. Não pode ser autossômica dominante, porque esse casal tem filhos com lobos presos, que são esse aqui é o lobo preso. Se fosse dominante, esse aqui é azão, esse aqui é azão. E o outro? Não sei. Por que eu não sei? De novo, igual a gente viu. Basta ter um alelo para expressar característica. Então, eu garanto que um ele tem. Um, ela tem. E o outro? O outro não sei. Não dá para dizer. E aí vai. Quadrado de Punnett. Azão, alguma coisa. Azão, alguma coisa. Vai dar azão, azão. Azão, alguma coisa, azão, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Ora, se um deles for azão, azão, então já deu que todo mundo vai ter o azão aqui. Ah, mas se fosse essa aqui? De novo, todo mundo teria o azão. Como não é todo mundo que tem o azão, alguém aqui não tem o azão, é necessário que os dois, então, sejam azão, azinho. Olha só, se os dois forem azão, azinho, isso aqui vai ser azão, azinho, e esse aqui vai ser azão, azinho. Ambos aparecem como dominantes, porém, esse aqui vai ser azinho, azinho, e é o único que aparece como recessivo. Tenho recessivo? Tenho recessivo. Ah, então essa aqui é uma hipótese viável? Por essa observação, sim, é uma hipótese viável, mas ele não quer viável, ele quer dizer a absurda. Então, como isso aqui é viável, não pode ser. Ligada ao X recessiva, porque o casal 1,1 e 1,2 tem uma filha com lobo preso.
dar aquela apagada básica aqui, para caber mais. Ele diz que era esse casal aqui, que a gente já viu, tem uma filha de lobo preso e, portanto, não poderia ser X recessivo. Como é que funciona essa do X recessivo? O homem é XY, ok? E a mulher é XX. Se ela tem o alelo, então vamos marcar de branco. É um X com alelo recessivo, X com alelo recessivo. E esse cara aqui, ele é um X dominante, tá? É um X dominante e não um X recessivo. Como é que você sabe? Eu sei por quê. Ele diz que o X recessivo é característica de lobo da orelha solto. Ele tem a orelha solta? Não, tem a orelha presa. Ah, mas ele não podia ser heterozigoto? Não, não pode. Por quê? Porque o homem só tem um X. Então, quando o homem tem aquele X, que é justamente o X recessivo, ele vai expressar a característica como esse cidadão aqui. O X que ele recebeu da mãe é um X recessivo, porque a mãe só tem X recessivo. Então, Xão recessivo bem bonito aqui. E do pai, o que ele recebe? Ele recebe o Y, porque é isso que os homens recebem do pai. O homem sempre recebe do pai o Y. Pronto. X recessivo com Y. Ah, mas só tem uma cópia. Mas é a única cópia. Não tem nenhum dominante mandando ele ficar quieto. Então ele vai expressar a característica lobo da orelha solto. Opa. Opa. E essa mulher aqui? Ela recebeu o X recessivo da mãe. O X recessivo da mãe. E o X dominante do pai. Como o dominante domina, ela tem também, teria que ter também, a característica de lobo da orelha preso. Que nem essa mina aqui, ó, recebeu o X dominante, ficou com a orelha presa. Recebeu um X recessivo, mas o recessivo não importa porque tem um dominante dominando a história aqui. Mas essa cidadã resolveu ser rebelde e tem o recessivo e expressa a característica. Existe? Não existe. Existe em heterozigose, eu quero dizer, existe um X dominante com X recessivo expressar a característica recessiva? Não. Portanto, isso aqui está errado. E uma X ligado ao dominante, porque o casal, esse de sempre aqui, deixa eu dar uma apagada aqui de volta, não pode ser X dominante, porque o casal de sempre, que a gente viu aqui, tem os dois filhos homens com lobos da orelha preso. Aí eu vou ter que mostrar quem é homem e quem não é. Nesse caso é importante mostrar quem é homem e quem não é. Então eu tenho aqui dois homens com lobo da orelha preso. Tem um homem com lobo da orelha solto, mas tem dois homens com lobo da orelha preso. Então vamos mostrar aqui o homem da orelha solta, uma mulher da orelha solta, uma mulher da orelha presa e um homem da orelha presa. Se isso aqui fosse um X dominante, olha só, como esse cara aqui tem o X dominante, ele está expressando doença. Então vamos lá, X dominante. Esse cara tem aqui o X dominante da orelha solta. Maravilha, tá ótimo. E ele tem o Y, porque ele é homem. E essa aqui tem um X dominante da orelha solta e alguma outra coisa que eu não sei o que é. Vamos dar uma olhada. Vem aqui, recebeu do pai o Y e da mãe o X da orelha solta. Maravilha. E aqui, recebeu do pai o X da orelha solta e a mãe, algum deles, não importa. Um só já basta para expressar a característica. Esse cara aqui recebeu do pai o Y e da mãe. Ora, se ele tem a orelha presa, ele deve ter recebido um X recessivo. Fechou. Ah, mas e a mãe não era dominante? É dominante. Pode ser heterozigoto e o dominante ainda vai aparecer. E essa mina aqui recebeu do pai um X dominante. Era para estar expressando a característica. E a mãe? Tanto faz, porque já bugou aqui. Pode ter recebido recessivo ou dominante. Como recebeu do pai o X dominante, era para ela expressar a característica também. Então isso aqui não pode. Não dá para ser o X dominante. Ah, não dá para ser o X dominante. Tem duas certas. Isso aqui é impossível. Ele perguntou qual não dá para ser. Não pode ser o X dominante. Porém, ele não está dizendo só que não pode ser o X dominante. Ele está dizendo que não pode ser o X dominante porque
Esse casal tem 2 filhos homens com lobos das orelhas presos. Esse cara aqui tem um lobo da orelha preso, mas não tem problema. De acordo com essa ideia, ele poderia ter o lobo da orelha preso e ainda assim a característica ser por causa de um X dominante. A justificativa está errado, o que anula a alternativa. A resposta, então, é mesmo a letra B. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Dá um joinha lá no Facebook, não se esqueça de dar uma olhada lá na página da genética, tem vários exercícios sobre características, sobre fenótipos e proporção fenotípica, que é importante você dar uma olhada, fazer os exercícios, ler o post, se inscrever no canal, dar aquele joinha lá no Facebook e até a próxima!